Eles Tá, vão te mandar um e-mail contendo o arquivo e as instruções. tá. Depois você vai num local que já está indicado no e-mail, clica, né, no link e vai até o local e registra as informações. Tá, beleza. E aí dá Então, um tá. OK no final, né? Tem um botãozinho verde sempre. Esses Deus o esses livre, se é seu. botões verdes, eles são importantíssimos. Então, tá bom. Beleza. Não aperta o vermelho, que senão você deleta o que você fez. E merece, né? Não. Eu estou Vamos. falando isso porque, às vezes, a gente faz uns atos estúpidos por cansaço. Você faz exatamente aquilo que você não deveria fazer. E aí tem que fazer tudo de novo. É, é sempre bom um alerta de cuidado. A gente estava falando um pouquinho antes de você chegar, né? Do quanto as pessoas estão cansadas nessa pandemia, assim, de estar o tempo todo disponível e É. fazendo, né? Imagina professor. Eu fui a dormir às 2 da manhã, acordei às 6. Bem, está sendo normal há um mês isso. Nossa. Né? No iníciozinho das aulas eu estava ainda conseguindo dormir 6 horas, mas agora eu já estou dormindo 4 horas por noite. E vai Exige muito. piorar, vai piorar. Agora sim que está entrando em velocidade, né? Então a única coisa é que eu vou ter um pouco mais de tempo para dormir, mas assim, isso é porque eu já formei uma base, né, para o ano, assim. Começar agora a trabalhar com o canal do GT também, que está, né, meio parado. Eu estava investindo mais no canal da Disciplina. É natural, porque a gente precisa organizar a casa primeiro para depois ir Sim, para a rua, né? Geralmente eu sim. gosto de deixar a casa arrumada antes de sair, porque depois quando você volta é aquele desgosto, né? De encontrar a cama desarrumada, a louça suja, pelo de cachorro pelo chão. É um tema insistente na minha vida isso. Eu acho que vou fazer um livro de fotografias, né? Artísticas. Meu tema insistente. Aqui em casa também, porque eu tenho gato. Ah, Se eu você não também. organiza... Pelo menos eles fazem aquelas bolas de pelo, né? Que você só tem que tirar da garganta deles, mas de resto. É como se ele Não, mas... fosse um daqueles aparelhinhos que vão pegando. Sim, O robô, de vez em Robozinho. quando, parece faroeste aqui em casa, né? Que começa a voar aquelas isso. bolinhas de... Começa a voar bola de pelo, assim. Ah, eu também falo isso, Letícia. Não, eu Ai, tenho pelo em tudo. Você tem pelo na roupa. Ah, E o gato, não dá pra ligar, não. ele aparentemente, do ponto de vista da alergia, é pior, né? É pior. é sim. É pior. Eu não É tenho muito sim. problema com pelo, ainda bem. Porque eu gosto de animal, né? Então Aí não sente, né? Se tem, não sente. você já fica cascudo, Imune. né? Já tá imune, né? Pelo que eu vi hoje, o Antônio não vai participar e a Helena também não, né? Uhum. A Patrícia, que tá aqui, tá começando hoje. Bom dia, Patrícia. E tem um colega Oi, oi, da... bom dia. E tem um Eu vou colega... deixar o som desligado porque eu também tenho cachorro e eles Ah, fazem tranquilo. muito barulho. Tá bom. Qualquer coisa, se tiver uma pergunta, você pode perguntar, tá? E o André, que vai começar hoje também, disse que vai chegar um pouquinho atrasado. Então é isso. Não, podemos Dá começar. pra começar, Sobre o né? que falaremos hoje? Então, sobre uma coisa que eu esqueci de falar antes e que eu percebi só na sexta-feira, que eu assim, havia passado e não havia falado, porque eu insisti tanto na questão do localizacionismo, né? Nós trabalhamos aqui, né? A gente trabalhou o fato do Freud ter se posicionado contra o localizacionismo, né? Mas eu percebi que a gente também não pode esquecer assim que o Freud também foi contra as teorias projetivas que era afirmada pela neurologia na época, né? Inclusive já no texto do nervo acústico que a gente estudou já tinha algo contra isso, né? Então eu queria falar sobre isso hoje. E aí depois a gente volta para o tema das afasias. Acho que não Uhum. tem problema, né?
Não, imagina. essa quebra, né? Porque daí eu retornei as minhas escritas do que eu estou escrevendo para o doutorado e tudo, e eu percebi que isso acabou ficando de fora e é algo importante, né? Então, o Freud, Letícia, começa definindo isso para nós, tá. Uhum, né? Porque eu acho que a partir de uma definição em filosofia é bem importante, né? Porque não é a definição em geral, é para a gente saber como você define, né? É tá como bem. você está trabalhando com o conceito. Uhum. Para quem está começando agora, o texto em questão é sobre a concepção das afasias, um estudo crítico do Freud, de 1891. Então, nós trabalhamos a questão do localizacionismo, que é quando o Freud vai contra as ideias dos neurologistas que afirmavam que haveria uma localização cerebral, né, para a afasia. Então, nesse lugar do cérebro ocorreria alguma perturbação e aqui seria afasia. E eu estou dizendo agora que o Freud também foi contra ao que a gente diz dessas teorias da projeção ou teorias projetivas, que inclusive é algo que a Fátima trabalha muito fortemente, que seria o quê? O que seria essa teoria da projeção ou essa teoria projetiva? Ele acreditava, né, que a representação seria uma simples projeção direta da percepção no córtex cerebral, né? Então, teve a percepção no mundo externo, né, o que se viu, o que se ouviu, enfim, e o que ocorreria, o que eles chamam, né, o que seria a representação, seria uma simples projeção, uma projeção realmente direta da percepção para o córtex cerebral, como se fosse realmente algo muito simples, né? E o Freud já vem e diz, não, isso é um processo, né? Não é simplesmente assim como nós estávamos estudando, né? Primeiro se tem algumas vivências, daí se constrói uma imagem de lembrança, ou, dependendo da tradução, uma imagem mnêmica, para depois se construir, por exemplo, uma imagem de som, isso que vai fazer parte do aparelho. E aí a gente tem em contrapartida, né? Em contrapartida não, a gente tem nessa teoria da projeção, teoria projetiva, o Wernicke e o Meinert trabalhando com isso, né, e discutindo o que seria essa projeção, como que ela aconteceria, né, esses dois autores aí fortemente defendendo que o que ocorreria, que o que seria uma representação seria uma projeção de um estímulo externo, de uma percepção externa que ocorreria no córtex cerebral. Então, para o Wernicke, ele pensava que no processo fisiológico da linguagem, ele defende que o processo fisiológico da linguagem seria como um reflexo cerebral vindo nessa mesma vertente. Né? Inclusive, veja que interessante, né? Como se fosse apenas um copia e cola mesmo, pelo que eu estou começando a entender, sabe? Do que eu estou estudando. Porque o que isso indica? Esse termo, né, como um reflexo cerebral, é o Freud que diz quando ele está criticando o Wernicke. Né? Ele usa esse termo, né, como um reflexo cerebral. O que isso indica? Né? Que qualquer estímulo externo que alcançasse a periferia do corpo, os órgãos do sentido, ele seria transmitido para o córtex, assim, através das vias associativas, que era o que ligava, né, o centro sensório ao centro motor, como nós trabalhamos aqui, mas como apenas uma projeção mesmo, não como algo que ia fazendo alguma mudança nas fibras, algo que ia fazendo alguma alteração nas fibras. Posso fazer um comentário? Pode. Porque esse é um negócio bem interessante, né? Porque o pressuposto dessa teoria é de que já existisse no aparelho psíquico, ainda, obviamente, ninguém chamava isso de aparelho psíquico, mas a gente pode combinar aqui, né? De usar essa expressão um pouco avançadinha para a época, né? Mas ninguém compreendia o processo psíquico como um processo ligado à ideia de elaboração. Então, você deveria ter um equipamento, né, um aparelho psíquico já
perfeitamente pronto para a captação dessas impressões. É como se isso fosse garantido pela via metafísica, né? Que geralmente, quando você vai cavocando, você acha, ao fundo de tudo isso, a metafísica criacionista, basicamente, né? Enfim, porque é a convicção da maioria das pessoas, né, em geral, a convicção metafísica. E, por outro lado, é também um modo através do qual a linguagem nos atravessa, né? Então, é um software de linguagem, né, também, independente de ser qualquer outra coisa, né? Eu não estou questionando a fé, né? Mas eu estou dizendo em termos de como isso se processa psiquicamente, né? É um software também, né? É uma série de equações simbólicas que são, de certa maneira, implantadas em nós, né? E como é uma realidade de linguagem, então aquilo acaba proporcionando o quê? Uma leitura de mundo, né? E é sobre isso que o Freud está falando, quer dizer, de um modo, obviamente, bem mais simples, em função até mesmo do assunto ser novidade, né? Hoje, para nós, não é lá muita novidade. Isso a gente pode ver do ponto de vista da hermenêutica, a gente pode ver de várias maneiras, né? Como é necessário que não seja essa projeção simples, né? Porque essa projeção simples ela implicaria em alguma coisa que já estivesse pré-definida, como a gente qualifica o instinto animal e que nem ele é assim também. O animal delibera, o animal sente, o animal se retrai, ele avança. Quem tem animal e convive efetivamente com ele, né, sabe que ele tem muito mais reações. Próximo do ser humano, ele se comporta de um jeito, próximo do dono, ele se comporta de um jeito, fica lá na turma, ele né, vai se enturmando ali, já se comporta de um jeito completamente diferente. Então, assim, essa parte do instinto, né, é mais ou menos o arcabouço, assim, quando a gente olha, mais limitado, né? É uma certa limitação. Mas não quer dizer que essas coisas elas não necessitem de elaborações também, né? Se a gente está falando de animais, no caso do ser humano, isso é mais complexo ainda, né? Por quê? Porque esse processo ligado à linguagem ele é complexo, né? É só você ver a alfabetização, né? Porque a criança ela já fala, mas para ela conseguir transpor isso para um código de leitura e escrita, ela leva um tempo, né? Então, o que é pronto, vamos dizer assim, é uma certa disponibilidade do aparelho psíquico, né? E é justamente aí que complica um pouco a conversa, né? Deixa eu só localizar aqui o meu fio. Mas é isso. Eu acho que a bateria não acaba antes de eu acabar a frase. Basicamente, ele está levantando, né, o tapete, né, e vendo os problemas da teoria ao fundo, né? Porque a irregularidade é o mais frequente, e não a regularidade. Né? E essa ideia, né, que a gente está insistindo muito de singularidade, né? Porque, veja, é a mesma língua, é um organismo mais ou menos semelhante, mas tem uma realidade performática aí. Na análise vai acontecer a mesma coisa, tem uma realidade performática. Como que a pessoa usa a palavra, como que a pessoa usa a língua, né? Então, tudo passa por aí. E nesse sentido de como se as coisas fossem simplesmente transferidas. E a linguagem, né, ela é importantíssima nesse processo, exatamente devido ao que a gente estava falando. Eu estou sempre me referindo ao conteúdo da aula de terça-feira anterior, não sei se vocês repararam, mas é verdade, né? A linguagem, ela se coloca como meio para esse processo. Então, o fato de que eles não percebiam
isso, né, é porque eles viviam num tempo, na verdade, ainda pouco linguístico, né? É só com realmente as pesquisas em torno da linguística que o tema se tornou mais relevante, né? Freud já é alguém que usa esse recurso de um modo bem mais sofisticado do que as fontes das quais ele parte, Saussure, né? Saussure é bem mais simples do que Freud do ponto de vista da relação do significante com o significado. Ainda tem esse vício do significado unívoco, do significado, né? É como se houvesse uma metafísica da linguagem mesmo, onde houvesse o certo, o errado, né? E a realidade da ciência, né? Quer dizer, esse tipo de ciência que o Freud procura fazer, permite aí ele ver a complexidade do fenômeno. E ele já tem isso assim nele, né? Porque nesses primórdios aí a gente vê que ele nem tem tantos elementos ainda, mas, no entanto, a intuição dele é já nesse sentido. Ele já está tentando descobrir algo nessa direção, né? Uhum. Então, é bem interessante, né? Porque ele tem uma formação cultural bem mais ampla do que aquilo que a ciência da época já admitia como algo no campo da própria ciência, né? Então, o resto eles iam chamar de quê? De filosofia, Uhum. O né? que ficasse de fora. O conhecimento especulativo, as hipóteses que você não consegue encaixar na tua teoria, tudo isso, né, acaba se tornando um elemento de filosofia. E podem perceber que, ao longo do tempo, na obra do Freud, ele vai procurando mesclar isso, né, e já desde dos estudos sobre a histeria, já na narrativa que ele faz dos casos, ele já procura exercitar isso. E não só filosofia, mas um tipo de abordagem literária. E fala isso textualmente, né? Ele diz que a gente tem que agir como um Dichter, né? um artista, um poeta, né? Um literato. Tem que narrar os casos do ponto de vista da arte, porque senão você não consegue dimensionar. Agora eu vou ter que desligar. Fica à vontade, eu falei demais, Tá bom. mas é que esse tema eu acho muito interessante. Eu quero falar uma passagem aqui do Freud, quando ele critica, né, essa posição do Wernicke, não só do Wernicke, né, mas da neurologia em geral, de dizer, bom, é uma simples transferência de informações, é simplesmente uma projeção cerebral, né? E o Freud fala assim, ó, Wernicke deu apenas o primeiro passo para a solução dessa tarefa, né? Quando ele está falando de explicar o tema das afasias. Contudo, ao explicar o distúrbio patológico da linguagem através do simples adoecimento localizado do cérebro, ele encontrou o caminho para a compreensão do processo fisiológico da linguagem que lhe afigurou, para dizê-lo em poucas palavras, como um reflexo cerebral. Pela via do nervo acústico, os sons da língua chegam a uma área do lobo temporal, o centro sensório da linguagem, né, que ele chamava o lobo temporal de centro sensório da linguagem. Dali, o estímulo é simplesmente transferido à área de Broca, no lobo central, que seria chamado de centro motor, né, e que enviaria, então, à periferia, né, do cérebro, o impulso para o falar articulado. Vocês veem que, às vezes não parece, mas é uma crítica muito, muito, muito forte que o Freud está falando aqui, né, como se fosse algo muito, muito simples, quer dizer, e vai contra o que o interessante, o que o próprio Freud já havia encontrado naquele texto do nervo acústico que a gente estudou, né, porque o Freud falou lá, gente, mas como assim tem uma alteração de cor e de forma no nervo acústico quando recebe informação? Ele também se assustou, acho que um pouco com aquela situação, né? Mas já ia também contra isso. Então, já a gente vê que já desde aquela época ele já estava indo contra algumas questões da neurologia.
né? E em 1891 ele tem mais embasamento para fazer isso. E eu acho que é importante a gente estudar, assim, o que o Freud criticou, ao que ele às vezes não se posicionou, ou ao que ele se posicionou, para entender como a teoria foi sendo construída, né? Já aproveitando a deixa, né? Se der certo da gente entrevistar a Fátima, isso é uma coisa que a Fátima faz muito fortemente na tese dela, né? Ela faz um retorno, assim, muito interessante. Ela retorna ao Wernicke, ela retorna ao Meinert, ela retorna ao Huxley Jackson, que foi um trabalho que eu ainda não fiz, né? Mas ela vai vendo o que o Freud fez com tudo aquilo, para a partir disso, então, construir a teoria dele sobre as afasias. Mas voltando, assim, para a teoria do Wernicke, então, o Wernicke acreditava que seria possível a gente ter 3 formas de afasia. Era bem simples. Então, ele dizia, né, tem o centro motor, tem o centro sensório, e esses são os 2 centros que governam o nosso cérebro, digamos assim. Então, que afasias a gente poderia ter? A afasia sensória, que é uma perturbação no centro sensório, a afasia, né, que ele chama motora, que é uma perturbação no centro motor, e a afasia de condução, que seria quando tem uma perturbação no encontro desses 2 centros, né, e aí então dificultaria essa projeção de um centro para outro das informações, né? Então seria basicamente essas 3 afasias que o Wernicke propunha, né? E bem, né, nesse pensamento bem simples mesmo. E aí, como eu falei, né, a gente também tem, por outro lado, o Meinert, que também falava da teoria da projeção. E aí eu queria falar uma passagem da Fátima, se vocês me permitirem, porque ela faz um estudo bem apanhado, assim, do que o Meinert propagou, enfim, né? Então, eu vou ler aqui uma passagem dela. Começa assim. O conceito de uma projeção completa e topograficamente exata do corpo sobre o córtex foi o que Meinert propagou. Os processos associativos corticais constituiriam os concomitantes físicos dos processos psíquicos, aí fecha aspas, né? Para vocês entenderem como era algo bem enrijecido, assim, né? O físico e o psíquico, quer dizer, para o físico, até o psíquico era uma simples projeção. Era uma simples transmissão de informações, não havia nada que resistisse, não havia nenhuma alteração, né, nesse caminho a partir de novas percepções. Era algo bem simples. E aí, como eu falei, né, segundo o que eu estou estudando, a gente vê que o Freud já, de alguma forma, se distanciou dessa teoria projetiva do Meinert já em 1886, naquele texto do nervo acústico, embora isso não foi nada declarado de forma alguma. O Freud declarou como ele declara em 1891, mas já tinha um incômodo. Quando ele começa a se distanciar do Meinert, começa a buscar outras formas de estudar, né? Então, embora seja um texto muito anterior, esse de 1886, né, a gente não pode esquecer que o que o Freud estava investigando lá, né? O nervo acústico, os seus feixes nervosos, seus cursos e suas conexões. Né? E que ele indicou lá, já naquele texto, que ocorrem mudanças nesses feixes internos, que eles se transformam gradualmente, então já tinha coisa aí. Então, já lá o Freud estava se distanciando do Meinert, e aí em 1891 isso fica declarado quando o que o Meinert pensava sobre representação não casa com o que o Freud pensava sobre representação. O que seria a representação para o Meinert? Ele pensava que uma representação ela poderia se formar através de uma informação que foi produzida no centro sensorial e transmitida para o centro motor, né? E aí, junto a isso, ela seria transmitida ao córtex
né? Sendo que essa informação, ela, como diz o Meinert, né, ela seria transmitida e se converteria em correlato fisiológico, que ele chama correlato fisiológico das representações. É interessante esse termo, né? Porque quando o Freud vai falar das representações, ele também usa essa palavra correlato, mas ele fala em correlato das representações. Aqui o Meinert fala em correlatos fisiológicos. Então, a representação para o Meinert seria quase como uma cópia do estímulo recebido na periferia do sistema nervoso, né, até o que seria transmitido para o córtex. E isso se distinguia muito do que o Freud dizia sobre correlatos de representações. E aí eu peço licença novamente para falar outra passagem da Fátima, né, no texto da tese dela, em que começa assim. No processo de constituição dos correlatos de representações para o Freud, né, a informação sensorial externa seria reordenada de acordo com os princípios funcionais do sistema nervoso. Portanto, nesse sentido, pode-se dizer que as representações seriam constituídas por um funcionamento inato a partir de um conteúdo adquirido. Dado que a representação corresponderia ao ápice, né, de um processo cujos estágios anteriores, isto é, as etapas de seu processo de construção, não seriam totalmente inacessíveis, nosso acesso aos estímulos externos seria muito indireto. Olha como ela coloca nosso acesso aos estímulos externos. Seria muito indireto, ocorrendo apenas através de uma série de mediações interpostas. E aí não tem como, né, Eduardo, a gente não falar da questão da realidade, né? Se esse acesso ele já é indireto, que garantia que a gente tem, né, de que, por exemplo, o que a que gente garante a memorizou... percepção? Entende? Se o que você viu foi realmente aquilo que você viu, se o que você ouviu foi realmente aquilo que você ouviu. E aí, a minha pesquisa, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho disso, né? Porque eu acho que é um espaço, né, Eduardo, para eu abrir o que eu estou Claro. questionando, né? A minha pesquisa, ela vai nesse sentido. Ok, então quem que faz? Quer dizer, quem que faz essa recepção disso que é, de alguma forma, de que não tem garantia. Então, quem que está ali recebendo isso? Tem um Desde o critério. início? Não tem garantia, mas tem um critério. E no tempo dos gregos, até o Descartes, né, você tem essa suposição da objetividade, né? E isso resiste na ciência também, porque a ciência ela vai devagarinho, né? A ciência normal ela vai devagarinho mesmo, ela nos dá mais garantias. No entanto, ela é mais míope, né? Ela é mais focada no pequeno objeto. Então, os procedimentos são também meio de topeira, assim, né? Cavando buraco. Ela só olha o buraco, né? E a obra que está fazendo ali. Agora, essas outras concepções elas têm que abrir para pensar o próprio lugar do pensamento, né? A partir de Descartes, você começa... O Descartes ele exagera um pouco, porque ele diz que a nossa garantia está no próprio pensamento. É a única coisa em que a gente se garante. Só que isso é iluminismo, isso é Kant também, né? A ideia de que o intelecto, a racionalidade, né, são a nossa garantia, o nosso garantia de critério. Mas, na verdade, com a psicanálise, especialmente com Lacan, vem o quê? Vem a questão do critério como linguagem, né? É como um instrumento simbólico, né? Não quer dizer que aquilo ali não tenha conexão com o mundo efetivo. Tem. E isso é critério para o universo simbólico. Mas a gente já está vendo na terça-feira essa questão da eficácia simbólica, né? Então, todo esse universo de crenças, de compartilhamento, o risco dele, né, é a rede social, as fake news e tal, mas é também uma forma de estruturação da própria realidade.
E aí que volta ao que você falou. Uhum, Né? uhum. E seguindo nesse sentido, né, que aí a partir disso eu entro fortemente nessa questão do que são esses correlatos de representações que o Freud fala, né, porque o Freud diz que esses correlatos eles necessitam de associação psíquica, que eles deixam rastros pelo aparelho, né, sendo que toda, digamos assim, nessa época toda representação ela é disponível à consciência, ainda não tem, né, nenhuma teoria sobre inconsciente. Isso só vai começar a surgir, acho que em 1895, mais ou menos, né? Mas eu sigo esse caminho porque acho que nesse momento eu quero tentar entender duas coisas, né? A primeira, seria se o signo de percepção não estaria presente em 1891 a partir do fato de que o Freud apresenta esse acesso indireto ao mundo externo, né? E ele, de alguma forma, destaca que nada que... Ele não destaca, assim, diretamente nada que estaria fazendo essa recepção além desses processos associativos anteriores. Né? Então, é uma pergunta que eu me faço, né? Quer dizer assim, será que na formação desse correlato de representações, quem recepcionaria a percepção seriam esses signos? Né? E aí, a partir disso, eu também me pergunto, né? Mas como que a alucinação influenciaria a formação desses signos? Pois é. E aí não tem uma teoria para isso ainda. Ele está fazendo ainda a pergunta. Né? Ele não está teorizando de fato, ele está levantando o problema, né? Basicamente. Uhum. Já tem um resquício ali, né? Um esboço, um embrião de teoria já na pergunta, né? No modo como faz a pergunta, você já vê que ele... Nunca a gente é não intencionado, né? Nesse sentido. Uhum. Sempre tem algumas intenções anteriores que vão entrar no processo de elaboração da própria pergunta, né? Uhum. E de alguma forma são essas duas perguntas que eu formulei, assim, estudando isso aqui, esse texto, né, que elas estão direcionando a minha pesquisa nesse texto especificamente de 1891, né? Será que esses signos de percepção estariam de alguma forma presente, né, nessa recepção a partir desses correlatos de representações? Mas se tiver, né, como que de alguma forma, a alucinação iria influenciar essa formação desses signos? Porque aí que a gente não tem mesmo garantia, né? Como você disse, a gente tem sim algo ali, mas tem que ser com calma, né? No que se diz isso, porque aí a gente também tem que pensar, né? Qual a consequência que isso tem para a recepção desses signos? Existe uma pista sobre isso, né? Um pouco posterior, né? Que é justamente essa tendência à sublimação, né? Que é uma tendência a encontrar caminhos, né? É uma tendência a buscar formas facilitadas de acesso, de possibilidade das coisas, né? Uhum. Só que isso não tem uma teoria na ciência para isso nesse momento, né? Você já tem um desenvolvimento na filosofia muito forte, mas na ciência isso não é teoria ainda, né? Então é óbvio que essas coisas já contaminam o olhar do Freud, muito embora ele sempre vá querer resolver as coisas pela via da ciência, né? Uhum. É o desafio dele, transformar isso em alguma coisa que possa ser universalizada e até mesmo utilizada de um ponto de vista prático para fazer alguma coisa, né? Para atuar, para modificar, para estabelecer um tipo de conexão que ele ainda desconhece, chamada transferência. Uhum. Né? É interessante pensar a formação do pensamento do Freud, né? Porque justamente esses elementos que faltam já são exigidos nas perguntas. Esse é o Sim, ponto que eu estou ressaltando. sim. E é lógico que ele né? Como a teoria da psicanálise não é uma revelação, né? Ele não pode subir no Monte Sinai e descer com duas tábuas, né? Com os conceitos fundamentais da psicanálise e já publicar em livro, né? Ele vai ter que, como diz ele, né, percorrer o árduo caminho, né, da psicanálise.
onde os filósofos chegam de um só golpe, e aí ele reproduz o Schopenhauer mais uma vez, né, na linguagem, aonde o filósofo chega de um só golpe, ele chega, né, às duras penas. Né? O Schopenhauer falava isso em relação aos artistas e aos filósofos, né, em comparação à ciência. Tem um texto sobre isso que é sobre a necessidade metafísica da humanidade, e onde ele vai discutir todas essas questões. Não é o único ponto da obra, mas ali vocês encontram uma discussão bem interessante e que é prévia, né? E que com certeza, né, nesse universo de língua alemã era uma coisa que era discutida na cultura, né? Era discutida entre artistas e filósofos, né? Então isso aí, o problema é como que você leva isso a sério do ponto de vista de uma teoria científica, né? Como é que você vai utilizar essas discussões, que são discussões basicamente teóricas e especulativas, né, para usar o termo freudiano, né, transformar isso de alguma forma em algo operacionalizável, né, que fosse útil do ponto de vista da... E veja que nesse momento essas perguntas vão encaminhar para uma ideia de tratamento, mas isso ainda não está em cogitação. Ele está só tentando compreender, né? Então é interessante, né? São processos paralelos. Ele já atua, né? Ele já observa, mas ainda ele não tem uma teoria, né? E ele sabe que tem umas lacunas ali. Eu acho que deve incomodar ele também, Sim, né? Porque às vezes claro. a gente vê, assim, como você fala, né? Como as coisas foram se constituindo, esse movimento Então, dele de voltar. foi muito importante a viagem dele para conhecer o Charcot, ou seja, esse rompimento com Miner, né, se segue a aproximação com o Charcot, mas não só com o Charcot. Eu vou mostrar uma coisa para vocês que é interessante. Toca aí, Letícia, que daqui a pouco, Tá, quando surgir uma deixa, eu mostro uma tá. coisa para Uhum, vocês. tá bem. Então, aí, voltando nessa questão desses... o que eu estou tentando dizer para vocês, né? Primeiro de tudo, quando a gente tem dois autores de linhas opostas de guerra, assim dizendo, falando em correlatos de representações, mas para o Freud é uma coisa e para o Meinert é outra coisa. O Meinert fala desses correlatos fisiológicos e o Freud fala desses correlatos que os correlatos de representações para o Freud, eles necessitariam de associação psíquica, né? E isso, com certeza, deixaria rastro no aparelho psíquico, e o Freud ainda afirma, né, nessa época, que toda representação está disponível à consciência, então a gente, como disse o Eduardo, né, vai precisar esperar um tempo ainda para ver a teoria se constituindo mais fortemente, porque só em 1895 o Freud vai construir a instância que ele chama de memória, que futuramente vai ser a instância inconsciente. Então, nessa época, a gente não tinha isso ainda. Mas o que a gente tinha é que um objeto ele poderia ser representado com base nas associações psíquicas que os estímulos sensoriais poderiam causar no aparelho de linguagem. Né? E era isso que apontaria para o Freud um estágio final de formação psíquica, basicamente. Mas eu queria apenas eu pedi licença para falar sobre isso, porque eu acho interessante. Se você quiser, se você achou, Eduardo, pode falar, porque daí a partir de agora eu vou voltar Então, para as afasias do Freud. falar do Ribot, né? Esse aqui é a tradução do Wilson Ferezati Júnior, colega da UniOeste, né? Eu tenho trabalhado com ele bastante em bancas, de vez em quando ele está aqui, de vez em quando a gente está lá, né? E também do ponto de vista, né, dos trabalhos dele em torno das referências nietzschianas, né? Acaba chegando também algumas referências freudianas, né? Que muito do que pode ser dito assim, né, que foi elaborado no contexto da psicanálise,
foi elaborado por Ribot antecipadamente, mas sem os nexos causais estabelecidos pelo Freud do ponto de vista, inclusive, de uma aplicabilidade disso numa questão clínica, né? Uma teoria da clínica também, e o desenvolvimento de um método de cura, né? Mas a maneira como o Ribot trabalhou com essas chamadas doenças da personalidade chamam a atenção até hoje. A tradução do Wilson é uma tradução muito bem informada, e eu acho que, assim, já que a gente está tratando disso, não há como não ler esse livro, porque vocês vão ter ideia do que estava na mão do Freud, porque esse cara trabalhava com o Charcot, né? Ele estava no contexto ele é considerado, aqui na contracapa do livro, né, o pai da psicologia científica francesa. E em seus primeiros trabalhos dedica-se à independência da psicologia em relação à filosofia, né? Ele busca verdadeiramente algumas especificidades da psicologia que a diferenciariam tanto da medicina quanto da filosofia. Então, isso é bem a via, né? Quando a gente olha as conferências do Freud, por exemplo, né? É aí que ele vai situar justamente a psicanálise, né? Algo entre a filosofia e a medicina, mas que não é nem uma coisa nem outra. E que ele é acusado, né, pelos filósofos de ser médico e pelos médicos de ser filósofo, né, como se fossem acusações, assim, né? Uhum. Ô, Eduardo, pode repetir o nome desse autor que você está falando? Que eu fui buscar um café Ribot. e... Aham. Sabe quem que eu acho que estuda fortemente esse autor? O Cláudio Rubin, né? Eu Pelo que eu não acompanhei o trabalho conectei, assim, dele, né, ele acho que sobre fala do esse Ribot, detalhe. porque ele faz na tese dele, eu fui na defesa dele na época, ele Uhum. faz um apanhado histórico, né, Eu de quem participei o da Freud, banca, mas eu não me lembro de um destaque especial para o Ribot, mas tendo que é ocorrido, muita banca, é né? muito bom. É muita banca, né, Tem Eduardo? ocorrido. Mas Não, assim, ele trabalha a assim. cabeça da gente, na verdade, assim, é uma confusão, emaranhado, né, né, quer dizer, quantas vezes você teve contato com isso, não sei em que circunstâncias. Bom, eu sei algumas, outras eu não faço a Conheço menor ideia. você da onde? Ah, professor, você participou da minha banca. É, Ah, puxa. fomos íntimos. Ah, é mesmo? Ah, puxa, eu não me lembrava. Mas o Freud, quando ele tá lá no Charcot, e o Cláudio pesquisa isso, o Cláudio pesquisa até, me lembro de alguns termos que o Freud usa ali em estudos sobre a histeria, que já eram termos que o Charcot usava, e essa referência do Com Ribot também é certeza. muito forte lá. É. E o Nietzsche também foi muito influenciado, né, por esse diálogo. Então, muitos dos desenvolvimentos, muitas das concepções a respeito, especialmente do psiquismo, assim, dentro de um modelo pulsional, é o Ribot fazendo a leitura do Schopenhauer, né? Declaradamente. O Ribot escreve um livro sobre Schopenhauer também, publicado em 1874. É Nossa. interessantíssimo ver o percurso das ideias, né? É por isso que eu digo assim, você viver imerso, né, num ambiente simbólico, não vou nem dizer cultural, mas assim, uma certa tessitura simbólica, né? Aquilo ali é uma referência inevitável. Como você vai pensar isso, o que você vai fazer com isso, é outra coisa, né? Não dá para trocar um autor pelo outro, né? Dizer que é igual ou que tem os mesmos objetivos, mas esse aspecto, né, de tratar o psiquismo, né, com um ambiente de impulsos, né, impulsos inclusive intelectuais, impulsos que buscam acesso à consciência e dominar a consciência, etc, etc. Isso aí tem uma origem determinada, que é o mundo schopenhaueriano, né? E aí o Ribot já trabalha em cima disso, e tanto Freud quanto Nietzsche têm essa imersão, né, nesse pensamento, que é muito importante.
Então, e aí ele vai extrair as consequências dele para as pesquisas dele, para os objetivos, depois, né, também para os objetivos clínicos dele, né? Então, isso não tira a identidade do Freud, mas mostra como isso pôde ser construído e constituído, né, a partir de certo conjunto de referências na ciência, e ele nunca se desconectou disso, né, como todos nós sabemos, mas também ele tem um anteparo, por exemplo, metodológico, né, uma referência a Kant muito forte, né, a Schopenhauer também, só que tudo isso muitas vezes é filtrado por outros autores, porque o Freud ele não tem essa dedicação de pesquisador, né, no sentido da filosofia. Nós que estudamos a filosofia sistematicamente, temos mais ideia de por onde as coisas vieram, né, do que ele mesmo, no sentido que a gente faz um mapeamento disso, né? Agora, o fato de que existia esse ambiente, né, já possibilitando, daí o interessante é ver assim, ele pega essas pesquisas das quais a gente está tratando aqui, né, e coloca esse Überbau, né, essa andar de cima, né, essa teoria que depois vai ficar claramente, né, uma teoria metapsicológica, para poder tratar isso à maneira científica, ou seja, através de universais, né? E aí ele vai para coisas mais ousadas, do tipo do complexo de Édipo, né? Que é um tipo de forçação de barra, assim, né? Do ponto de vista né? De ser muito unilateral, né? O olhar. Tanto assim que depois, quando o Lacan vai fazer o retorno a Freud, ele vai colocar esse complexo de Édipo no contexto do mundo simbólico, né? Então não é que não aconteça, mas isso aí está inserido aonde? No universo de linguagem, em linguagem corporal, linguagem Mundo da falada. metáfora. É, né? E é interessante que você Mas é fala, muito né, que o Freud não... importante esse livro, sabe? Até, se vocês quiserem, eu poderia fazer uma apresentação dele, Ai, ia ser breve, bacana. da próxima vez. Eu posso também resgatar a tese do Cláudio e E daí colocar você alguns traz pontos isso e a gente pode importantes. fazer porque eu acho que se a gente, exatamente nesse momento que você está, a gente não conseguir trazer pelo menos isso, né, para ver com o que a ciência estava sendo Uhum, comparada, né? Eu uhum. digo, porque isso aqui é teoria, né? Ele é um filósofo, não é um clínico, né? Mas ele está ali naquele grupo que está fomentando o pensamento Freud. Imagine, eles estão lidando com hipnose, eles estão lidando Sim. com filosofia, né? Então, são coisas assim que é bem diferente do mundo de onde o Freud veio, né? E ele está em Paris, né? Está em contato com aquelas igrejas, com aquelas gárgulas. Então, é um outro mundo, né? Um mundo muito mais artístico, é uma ciência mais artística, né? E o alemão é aquela coisa, né? É tudo medido, tudo, né? É uma tentativa de compreender a coisa do ponto de vista de uma representação objetiva, né? Sendo que já tem ali um anteparo, né? Sobre o que seria essa representação objetiva, né? Muito claro. E E é na interessante França que o isso vem Freud... forte com o Comte, né? Que também serve daí como... Mas essas pessoas com as quais o Freud entrou em contato ali tinham um mundo muito mais rico, né? Do que né? O próprio Comte também tem um mundo muito mais rico, como a gente vê, né? O Giacoya trouxe isso de uma maneira tão extraordinária, né, para a gente naqueles 4 encontros. Isso foi... E o mais legal ainda é que está tudo disponível, né, para a gente voltar a olhar. pesquisar. É. Por isso que eu acho que a gente não deve perder isso nunca, sabe? Por mais que seja uma coisa meio agressiva também, né? Ter que usar telas e exposição e tal.
Mas, por outro lado, tem essa coisa que eu acho que é bem freudiana, também bem lacaniana, também da generosidade com a palavra, né? E veja, se a gente não tivesse esses seminários, né, do Lacan, né, a obra dele seria bem restrita, né, do ponto de vista da transmissão, né? Eu acho maravilhoso assim que a gente possa entrar em contato. É claro que ali também a gente vê esse problema da linguagem, né, que é, por exemplo, a intervenção daí da edição, né, com pontuação, com vírgula. Claro que a gente tem que ter uma certa reserva. Mas o interessante é que existem as transcrições também disponíveis, né, diretamente no francês. Então, dá para você comparar. Eu, durante um certo tempo, eu fiz um trabalho comparativo assim com a Vaia Oliveira, lá na APC. A gente fez, durante um tempo, lá um cartel para poder ver essas coisas. Daí ficava comparando assim o texto do francês, né, original transcrito, com a tradução brasileira. Já não é nem mais, inclusive, a transcrição pontuada no francês, né? Já é a tradução. Né? Então, você veja como a linguagem ela vai simultaneamente incorporando, com isso há um ganho, mas também há uma perda. Né? A cada vez que é feita uma transposição dessa, não é uma perda total, às vezes é um acréscimo também. Muitas vezes é como dublagem, né? Tem vozes de determinados personagens de desenho animado que são melhores na dublagem do que no original americano, né? Tipo o Fred Flintstone, o Homer Simpson. Eu não gosto de ouvir no original, eu prefiro ouvir o dublado, dos raros casos, mas existe, né? Que o dublador é mais artista do que a voz original, né? E é claro que tudo isso tem juízo de gosto envolvido, né? Não, vamos guardar as devidas proporções, mas ocorre, né? Isso só pontua as questões de linguagem, né? Que a gente sempre tem que olhar com uma certa reserva, né? Tem que manter assim o olho aberto, né? Não ficar engolindo as coisas, né? Mas ao mesmo tempo uma certa generosidade também de perceber que sem esse movimento não haveria transmissão, né? Do mesmo modo que a gente falando aqui tem um monte de caco, né? Tem um monte de ruído, a gente fala mal pra caramba, Uhum. né? Um monte Entendi. de expressões Ô, que não deviam Eduardo, e estar na linguagem. você fala assim, né? Por exemplo, você sempre recorda, né? O Schopenhauer, o Kant, o Nietzsche, né? Que foram referências. Mas é interessante, porque o Freud, a gente não vê, por exemplo, no texto das Afasias, a gente vê ele se remeter em questão de Né? filosofia. Não, Stuart porque Mill, isso que é o aí pai do Stuart Mill, né? Que era é. o James Mill. Mas é só. Então, ele quer. É porque ali também tudo bem, né? Porque havia uma referência ao modelo de ciência também no Stuart Mill, né? Muito mais clara. Agora, o desafio dele é justamente esse: é trabalhar dentro dessa linguagem, né? Ele quer fazer da investigação dele uma investigação de acordo com o modelo científico, de acordo com o que ele chama, numa determinada conferência, de visão de mundo da ciência. Né? A psicanálise não tem visão de mundo, por isso não é uma filosofia. Mas se ela fosse ter uma visão de mundo, seria a visão de mundo da ciência. Né? Então, há uma filiação a um conceito mais universal. Então, a Então, ideia a de gente não. pesquisa... Atrela fortemente de que, então, o fato de ter escolhido o Stuart Mill para falar já entra essa questão de escolha, ciência, né? de Já é uma escolha escolha. determinada. E a gente precisa entender Freud assim, né? Imagine, ele tem um monte de referências que ele literalmente não pode usar. Mas ele tem as questões, né? Então ele vai respondendo paulatinamente, encontrando meios, né? E não é uma coisa, né, que resista ao modelo científico
contemporâneo dele. Tem que fazer essa ciência avançar em uma direção justamente mais filosófica e mais artística, né? Embora ele sempre se mantenha no registro da ciência. Mas, assim, reforço, né? Quando ele vai falar das pacientes histéricas dele, ele diz literalmente que não é possível, né, fazer isso à maneira médica convencional, fazer os relatórios, né, médicos convencionais, porque aí você não captaria o essencial. O essencial, ele não vai falar ainda, porque isso não existe ainda, mas o essencial está na transferência, né? Então, é necessário acrescentar ao olhar do médico esse olhar, né, que metaforiza, esse olhar que cria um ambiente analógico para algo que está ali representado no concreto e para que não se tem palavras, né? Mas É interessante porque o Mill, quando eu estudei Stuart Mill, que eu vi que ele defendia fortemente era que o conhecimento provinha de experiência sensível, né? sim, Quer dizer, ele fala com muito cuidado desse encontro entre mundo externo e mente, com muito cuidado. claro, porque o grande problema metafísico permanece aí, né? Assim, há um arcabouço, seja biológico, seja metafísico, que antecede a experiência, né? Em que nível essa experiência pode ocorrer se não houver esse arcabouço, né? O que é sensível no humano, né? Porque nós somos sensíveis à linguagem e você pode, assim, eu juro para vocês que eu tentei ensinar o gordo a falar português. E esse cachorro, né, é estúpido. Ele não consegue falar o português, embora ele compreenda, né? Mas você já vê assim que é um absurdo eu chamar o cachorro de estúpido porque ele não fala, porque você sabe que só cachorro de desenho animado que fala, né? Cachorro de fábula fala, mas não cachorros, né? Então a gente tem uma utilização da linguagem de tal forma, né, que a gente compreende e reproduz linguagem, mas reproduz da forma como a gente compreende, né? Quando a gente vai estudar, quando a gente lê, a gente acha que entendeu. Agora, quando aí você vai ter que falar, você percebe as lacunas do teu próprio discurso, pelo fato de que você não encontra as conexões que você julgava que estavam mais sólidas, mas não estão tão sólidas. Na hora que você vai falar, você percebe. Daí você volta a estudar, né? Preenche. Ou quando você vai tentar escrever um texto, né? Um artigo, por exemplo, você pesquisa um monte. E às vezes é simplesmente uma frase no meio de duas frases, né? E ali você gastou um dia pesquisando. Porque aquilo era o elo que faltava, né? E às vezes para o leitor também faz bum, né? Uma única frase. E essa única frase é repetida assim, né? Percorre como se fosse um rastrilho assim na cultura, né? E as pessoas não leem a obra, mas conhecem a frase, né? Penso, logo sou. Em que contexto que isso é dito? Pô, aquela frase do Freud, você lembrou isso tudo sobre a histeria, né? Os históricos sofrem de reminiscências, né? É. O quanto essa frase ficou É, desse texto, né? é. Porque há uma precisão, né? E há uma amplitude também, né? A frase ela é densa, se você realmente vai levá-la em consideração, você pode, né, tirar toda a psicanálise, né? Ser um ponto de partida para falar da psicanálise, né? Inclusive do ponto de vista do método da psicanálise. Ô, Eduardo, e nessa questão que a gente está insistindo, né, do Stuart Mill, enfim, tem outra questão que tá na minha lista de estudos, né, que é a questão do materialismo, né, porque de alguma forma, né, pro Mill é possível que a gente, assim,
ele tem essa questão da crença na matéria, né? Mas Uhum. assim, nessa matéria, enquanto essa possibilidade diversa de percepção, de sensação, né? Você acha bacana entrar também nessa via ou você acha que já é desviar um pouco o sentido da É pesquisa? que depende, ela de fato é um desvio da tua pesquisa, mas você tem que pensar o quanto isso pode ser útil para você e o quanto isso é meramente como foi para o Freud nesse momento, né, Pois é, um estofo para fazer boas perguntas, né? São duas é. formas de você utilizar. Você querer enxertar na tua, porque às vezes assim, né? Teve um caso de um rapaz que fez uma tese, né? Que é praticamente uma tese em 12 volumes, assim. Por quê? Porque ele não fazia síntese. Ele fazia tudo por justaposição. Ele ia colocando, né? Ia fazendo rizoma das coisas e tudo tem coerência. Porém, falta a tese, falta a síntese, falta dizer, afinal de contas, né? Para O que onde que ele está isso vai? propondo? Qual é o teu Uhum. propósito com tudo isso? Né? E o que você extrai disso, né? Por que você utilizou essa metodologia, né? Então, sabe, esse pensamento mais metodológico, ele tem que estar sempre por trás, não necessariamente do teu estudo, da tua preparação, mas do teu uso daquilo que você aprende. Uhum. Né? E eu acho que esse momento do Freud aí está bem nítido isso, né? Ele não tem recurso dentro da ciência para ir além disso. E ele está tentando justamente achar uma passagem, né? Por quê? Porque em poucos anos, se vocês forem ver, pense o que é você, num espaço, né, de 5 ou 6 anos, fazer o percurso que ele fez até chegar né, ou 10 anos que seja, mas é muito pouco tempo para você fazer um percurso tão grande, né? Então, assim, o que isso significa, né? Que ele poder utilizar todo esse repertório dele, tendo encontrado vias de facilitação, vias de acesso, né? Que possibilitaram a ele a estruturação de uma teoria. Isso que é o interessante, né? Ele se coloca a pergunta e assim a gente surpreende nas cartas dele, ele muitas vezes em uma crise de criatividade, assim, de não saber como elaborar o material, né? Muito material e a capacidade de síntese que ele tinha que ter para trabalhar na velocidade como ele trabalhava, né? Que olhando assim de trás para frente, a gente naturaliza demais o esforço freudiano. Mas se a gente for pegar, né, de 1895, né, que seria o marco mais significativo mesmo, né, até 1900, são só 5 anos. Né? E é lógico que o que ele conseguiu viabilizar eram coisas que já estavam potencialmente ali, esperando por oportunidade para entrar, né, no discurso dele. Mas ele não, literalmente, ele não tinha meios para isso. Né? Então, devolvendo para você, nesse sentido, é assim, olha, o que interessa do materialismo francês? Né? É que é uma metafísica da matéria, né? Então, coloca a matéria como ponto de partida. Né? Então, isso cria problemas, pelo menos para o pensamento. Uhum. E aí você vê toda a história do materialismo tentando lidar com justamente essa possibilidade, né, da vida a partir da própria matéria. Né? Mas ali, o que eles tinham? Eles tinham isso ou o criacionismo. Então é um pouco, vamos dizer assim, rudimentar, mas a questão está posta. Né? E já está posta, na verdade, lá em Aristóteles. Né? Se a gente for olhar do ponto de vista psicológico, no texto de Ânima, né, que é o tratado
empirista psicológico do Aristóteles, né? Ele vai, por exemplo, colocar o psiquismo como um psiquismo do organismo, do corpo, né? Então, não é uma alma e o corpo. Na verdade, a psique é uma psique do próprio corpo. Então, a alma não é um que é movido e outro que move. Não é a alma que é o sopro da vida, né? Isso é Platão, isso não é mais Aristóteles. E o empirismo, ele vem nessa toada, né? O problema é como que você vai fundamentar as coisas a partir do corpo. É uma fundamentação bem mais difícil do que você aceitar uma alma, né? Porque a alma é o seguinte, é algo metafísico. Então, assim, eu não preciso dar fundamentação para a alma. Deus é que faça isso por mim, né? Eu só preciso humildemente aceitar a existência. E eu não estou ironizando, eu estou dizendo que é por aí que a teoria tem que funcionar, né? Por quê? Porque eu queria dizer daí, se eu aceito, né, a alma como uma unidade, né, como uma coisa indivisível ao fundo do fenômeno, e que organiza o próprio fenômeno, né, eu não tenho que dizer o que ela é, no sentido assim que é uma coisa metafísica, é transcendente, ela não é algo da nossa experiência, mas ela existe. Se ela pode ser pensada, eu devo pensar, né? É uma ideia da razão, a ideia da unidade, né? Embora essa unidade ela seja flutuante, admite-se a flutuação, né? Mas a flutuação já vem como uma perturbação física, sabe, e é justamente esse tipo de coisa que está perturbando Freud. Podem ver. Então, assim, a ciência, apesar dela atuar por procedimentos empíricos, ela tem que ter uma teoria que a sustente. E é isso que você fala também hoje em dia a respeito da neurociência. Tem que ter uma teoria que a sustente. Por quê? Porque você pode ter dados, você pode ter informações, mas isso ainda não é conhecimento, né? Esse conhecimento ele tem que ser organizado por uma teoria, né? E aí os pressupostos dessas teorias, eles são pressupostos que muitas vezes ficam inconscientes na teoria, né? Quer dizer, eles ficam ao fundo da própria teoria, mas não são assumidos diretamente na teoria, né? Por exemplo, Miner, apesar de ele estar lidando com procedimentos de acordo com a ciência, ele tem essa concepção metafísica do eu, que é justamente desestabilizada nesse livro do Ribot aqui. O eu, e isso é uma coisa que passa tanto para Nietzsche quanto para Freud, não é senhor da própria casa. Essa é uma frase do Freud também, né? De uma felicidade, já que a gente está prestando atenção nisso hoje, né? É uma frase de uma felicidade, né? O eu não é senhor da própria casa. Não tem nada que defina melhor, né? Aquele cara que é dono da casa, ela não manda em nada, né? Ou manda muito pouco, manda só quando não incomoda. Deixa ele mandar quando não incomoda. Mas quando incomoda, até o cachorro manda mais. A filha, a mulher, o cachorro, todo mundo manda mais. A não ser que não incomoda. O eu é assim. Até porque ele, né, dentro dessas concepções, né, desse conjunto aí de autores, não é uma unidade. Aí que está. Isso é uma concepção metafísica antiga, né? E que vem sendo trazida para dentro da ciência com uma simplicidade, com uma candura, né? E esses autores eles vão questionar precisamente essa unidade do eu. Então, o eu, na verdade, ele é o contexto das tendências de impulso, para usar uma linguagem mais comum nesse ambiente, né? Não tão específica, aquilo que vai predominar num determinado momento
e bem como certas estruturas, né, de interesses simbólicas que vão ter predomínio nesse contexto. Mas é um contexto formado por inúmeras tendências de impulso, tendências pulsionais em linguagem mais contemporânea. É importante a gente saber fazer a transição das linguagens, porque você tem que perceber o âmbito, como que os termos são usados originalmente, justamente para dar conta da ausência de um termo mais específico. Pulsão é um neologismo, né? Então, a gente sabe que a gente está falando com neologismo, que já é o que temos historicamente conectado, de trás para frente, né, entre uma teoria lacaniana e uma teoria freudiana. Nessa linhagem, a gente sabe compreender o conceito de pulsão, né, tanto do modo como Freud desenvolveu, como do modo como depois Lacan toma isso no contexto da linguagem, né, no contexto da cadeia significante, e vai produzir outros desenvolvimentos que são importantes justamente porque dão uma certa consistência operacional para isso na clínica, né? Porque a clínica também se faz através da palavra. Então é interessante, a solução lacaniana é uma solução bem operativa, né? No contexto da própria análise. Mas isso não quer dizer que não exista toda uma história, de algum modo, trazendo similares, né? Modelos anteriores, utilizando mais ou menos a mesma linhagem de pensamento, e aonde esse eu vai justamente ser ou uma marionete do psiquismo inconsciente, né? Ou um conjunto de tendências que ora uma predomina, ora outra predomina. Às vezes existe um conflito entre tendências opostas se degladiando pelo acesso à motilidade. E aonde que a gente vê isso ser tratado com muita clareza por Freud? O eu e o isso, a ideia né, do cavalo e do ginete, né? Que, em geral, o ginete conduz a montaria, mas, por vezes, a montaria faz o que ela bem entende devido à força, né? A capacidade física mesmo, né? E que isso vai predominar sobre a racionalidade, sobre a consciência, né? Então vejam como essas questões elas são importantes, né? E aonde que os materialistas vão situar esse negócio, né? Eles vão situar na própria matéria, né? Então falta justamente uma teoria das pulsões, né? Ou uma teoria da vontade, uma teoria da vontade de poder, como em Nietzsche, né? Então, do ponto de vista de uma metafísica imanente schopenhaueriana, então o que você tem, né? Ao fundo de tudo isso, o existir é um ímpeto cego, né? Que não tem uma direção. Não é uma questão de não ter uma direção no tempo, é que é tudo ao mesmo tempo agora. Você vai ter essa expressão do ímpeto do universo em todos os fenômenos concomitantes. E eles entram em choque, né? São fenômenos de intensidade. É isso que está por trás da matéria. Isso que a gente chama de matéria é uma abstração em cima de... Ah, que beleza. Uma abstração em cima de algo que não é intuitivo. A matéria não é intuitiva, só o material, só a forma. Isso é uma discussão filosófica que antecede Freud em 200 anos. E que só vai sendo colocado paulatinamente por Freud no contexto da teoria, ainda pedindo licença.
Porque o problema do materialismo, né, é que ele tem que extrair do material, né, porque o material é o que é visível, uma série de fenômenos que, a partir deles, são incompreensíveis, né? Ou, pelo menos, são tratados de modo ainda muito primário, né? Porque, por exemplo, desde Epicuro você já tem a ideia do cliname, a ideia do átomo, né? Com atividade, como desvio, como choque, né? Mas, à medida que o tempo passa, a gente vê que dentro do átomo, né, o que você tem é atividade, muito vazio, né? O que dá consistência a isso tudo, né? Então você teria que pensar, como disse o Schopenhauer a respeito agora me fugiu o nome dele, do Lamarck, do Delamarck, uma vesícula primordial, né? Que depois lá aparece de novo no Além do Princípio do Prazer do Freud, né? A vesícula protoplasmática. Esse é o único ponto de origem que é possível desse ponto de vista. Só que isso, Schopenhauer vai dizer, isso não satisfaz a nossa necessidade metafísica, né? É por isso que o Aristóteles lá atrás vai falar tem que haver um motor primeiro, né? É por isso que o Platão coloca a alma no começo. É por isso que a metafísica religiosa coloca a alma no começo, porque daí você estanca o movimento do pensamento. Porque se eu já encontrei o ponto de origem, está ótimo. No caso do Aristóteles, ele vai ter que demarcar, né? Ele vai ter que demarcar a força, isso, justamente porque ele está partindo de uma concepção empírica, né? O materialismo inglês vai ter que passar por cima desse problema. Isso não vai poder ser nem discutido de modo mais consistente, porque senão, né, você começa a entrar num pensamento metafísico. Tem uma limitação. Isso só vai se tornar mais, digamos assim, manejável justamente a partir de uma teoria dos impulsos, né? E, assim, no caso alemão, a palavra Trieb, ela ajuda nesse sentido, porque a história dos usos, e isso vocês encontram lá no dicionário dos irmãos Grimm, que está disponível na internet. Os irmãos Grimm são os mesmos das fábulas infantis. Eles eram dicionaristas etimológicos. Então, é lindo assim, porque você pega aquelas palavras e vê a história dos usos. Olha a pesquisa desses dois senhores, né? A história dos usos daquela palavra, né? Nas suas origens, geralmente medievais, né? Então você vê assim que a palavra é aplicada em todos os campos do conhecimento para falar de atividade, né? Por exemplo, um broto que rompe no caule de uma árvore, né? É um tribe. Quando você liga o carro, né? Tem a fagulha, a combustão, é um tribe. O relâmpago é um tribe, né? Então, isso vai se conectando também com o psiquismo humano, né? Para falar justamente daquilo que está no mesmo campo do instinto, mas que tem essa característica de brotar, né? Como que espontaneamente, as ações espontâneas, as ações conectadas com a emoção, né? com as reações de todos os tipos e a atividade. Então, quando o Freud ele vai falar dessa imagem do cavalo e do cavaleiro, né, tá bem nisso, porque o cavaleiro, essa inteligência,
que controla, né, que pondera, que vai achar o justo meio entre as coisas, né, entre o cavaleiro e o cavalo, né? Geralmente ele vai conseguir conduzir justamente por causa dessa sensatez. Em alemão é Besonnenheit, né, a sensatez, lucidez, para ser mais preciso, lucidez, né? Isso é bom para o cavalo também, que deixa o cavalo tranquilo. Agora, se o cavalo, né, se assusta com alguma coisa, bom, aí a racionalidade vai para o espaço, né? Então, o que você tem? Você tem aquele bombardeio emocional, né? E daí não tem mais racionalidade que dê conta. Você vai ter que agir, né? Daí volta a coisa mais primitiva, né? E ao fundo dessa coisa mais primitiva estão as forças naturais também, né? Nós não somos muito diferentes disso, mas então isso que a gente chama de matéria, na verdade é atividade. Mas as perguntas fundamentais, elas sempre vão ter um fundo metafísico, né? E é por isso que o Freud vai delimitar esse campo de atividade dele. Porque o interesse dele em especular é só na medida que isso apoia aquilo que é empírico. Então ele vai tentar estabelecer uma ponte melhor entre esses dois mundos que não queriam nunca se encontrar, né? E tentar elaborar um modelo dentro do contexto da ciência. Para isso ele não pode nem ser completamente materialista, mas também não vai aderir a nenhuma teoria metafísica transcendente. O que ele pode fazer nesse contexto é aquilo que o Schopenhauer já fez, que é explicar o mundo a partir dele mesmo. Né? Quer dizer, você ficar só naqueles limites ali. Mesmo que a linguagem que você use tenha que ser aperfeiçoada. E é de se esperar que seja. Né? A gente vê esse movimento, né, dentro da psicanálise, uma certa discussão conceitual, né, que persiste e que se renova, por exemplo, na filosofia da psicanálise. Né? Então, são meios para compreender. Inclusive, a filosofia, ela pode, a partir da teoria da psicanálise, propor novos arranjos conceituais. Né? Isso pode ou não ser interessante para a clínica, do mesmo modo que Ribot pode ou não ser interessante para a clínica. Né? É mais um elemento. Agora, por exemplo, a gente está escrevendo um artigo exatamente sobre a questão metodológica, né? E colocando na parte final do texto algo prospectivo, né? Quer dizer, o que pode ser feito com esse método da psicanálise? A gente não tem, para escrever, compromisso com a clínica, entende? No sentido assim, o que se escreve ele não tem que estar aplicado imediatamente na clínica. Ele pode, justamente, com a maior paciência do mundo, né, se colocar como debate, as pessoas conversarem a respeito, né, e, eventualmente, né, serem colocadas novas questões para a clínica a partir disso. Não tem a necessidade de uma aplicação. Mas é interessante a gente perceber que na essência da psicanálise está esse movimento em relação aos conceitos e que o aparato simbólico, tanto no contexto da ciência quanto no contexto da filosofia, eles são úteis, né? Eles se colocam à disposição da clínica, não necessariamente para serem admitidos, mas para justamente colocar a clínica nesse contexto simbólico mais amplo, porque existe uma certa tendência ao dogmatismo dentro da psicanálise, que sempre deve ser denunciado. Né? A nossa admiração, né, por essas construções teóricas, ela não deve se sobrepujar, né, ao nosso interesse de levar a coisa adiante. E é um trabalho que já está na perspectiva freudiana como um trabalho de formiguinha, não é um trabalho grandioso, né?
eventualmente surge uma coisa grandiosa, mas você não vai acordar de manhã que nem o Pink Cérebro, né? Dizer, o que nós vamos fazer hoje? Vamos dominar o mundo, né? Vamos construir a teoria da psicanálise perfeita, né? Delírio, né? De onipotência no campo da teoria, né? Mas, assim, o dogmatismo é isso em tom menor, né? A coisa só vai ficando solidificada, cristalizada, e a pessoa nem percebe que ela está pensando dogmaticamente, que ela já não admite mais refletir. Ela só reflete dentro daquele mesmo contexto. Não, a gente tem que refletir dentro do universo simbólico mais amplo. Os nossos grandes exemplos aí, o Lacan e o Freud, não importa o que a gente pense com eles ou sobre eles, mas eles estavam, né, nesse contexto mais amplo, estavam dialogando num contexto bem mais amplo. Eu acho que isso aí é uma... Se nós não estivermos, né, nos formando para isso, não tem porquê. Né? A gente pode ser bem mais econômico, né, e não gastar tanto tempo, tanto fosfato para refletir, né? Mas eu acho que a medida de importância disso é justamente não que as coisas que são pensadas, os debates, as reflexões sejam aplicáveis, mas eles são justamente elementos que permitem questionar as nossas convicções e as nossas, principalmente, os nossos pontos de partida e as nossas perguntas a respeito daquilo que a gente faz. E é por isso que é muito difícil isso caber só no ambiente prático, né, das associações de psicanálise, com todo o respeito que elas merecem, né? É necessário um debate bem mais amplo. Por isso que a questão da psicopatologia, da psicanálise, né, quer dizer, até é meio ruim utilizar esse tipo de palavra com a psicanálise, eu evito ao máximo, vocês raramente me ouvem falar disso, né? Mas, enfim, pelo menos as relações da psicanálise com a psicopatologia, né, a gente precisa considerar. Porque qual é a posição da psicanálise nesse universo contemporâneo nosso, né? Nós vamos agir de modo defensivo, né? Tornando a nossa defesa compacta e usar uma linguagem cifrada para que ninguém nos compreenda, ou vamos fazer justamente o contrário, né? Ir para o debate mais amplo, né? Porque a limitação, né, da teoria está colocada na maneira como ela faz esse diálogo. Então, Eduardo, esse é um tema bem espinhoso, assim, né? Porque tem muitas correntes que dizem que sim, que a gente tem que ir para o debate, e outras não, né? Que a gente não tem que a psicanálise não tem que abrir mão dos seus fundamentos, assim, né? Então. Isso é um pensamento teológico, né? Uhum. Eu estava lendo ontem, né, como eu estava estudando, em relação Ou à Freud discussão... lógico. Discussão Que não tem Deus, mas tem Freud. A psicanálise e as teorias de gênero, né? Aí o campo se complica, assim. E tem muitos que dizem que a gente não tem que debater, né? Então, né? Daí vamos então ser patriarcais, né? Vamos ser machistas, vamos ser de direita, assim, né? Quer dizer, porque é todo um mundo burguês dentro da psicanálise também, né? Vamos conversar aqui, né? Tem muito chá das 5 na psicanálise, né? Assim, uma mentalidade burguesa, assim, né? Acomodada, litúrgica. Né? Parece que a gente está no filme do Buñuel, assim, né? O Buñuel retratando aquela sociedade espanhola. Acho que o problema é quando a coisa vai se fechando, se fechando, de uma forma que não... Porque a identidade, né? A identidade é uma coisa, você ter uma identidade, você ter um discurso, você ter o teu fundamento. Mas é justamente, né? É como quando você, de fato, vai ter que fazer uma transmissão mais ampla, né? Como é que você está conversando com as pessoas?
né? Porque se você não consegue falar em termos simples aquilo que você normalmente utiliza códigos, porque eles são mais fáceis entre especialistas, né? Fórmulas da física entre físicos são comuns e eles sabem lidar com essas fórmulas, manejam elas de maneira muito prática, né? Então, entre eles, isso funciona. Agora, não adianta querer comunicar para um leigo as coisas dessa forma, né? Você tem que usar a linguagem comum, né? E se você não for capaz de transformar aquilo que você tem, do ponto de vista do código específico da psicanálise, em linguagem comum, isso significa que isso está longe do quê? Do mundo empírico. Isso está longe da experiência. Significa que os conceitos estão rumando para a estratosfera, que eles já têm pouca conexão com a efetividade, né? Então, eles já fazem mais questão de si mesmos, né? São mais fundamentalistas. E é uma discussão que ela vai persistir, né? Porque tem os interesses em jogo também, né? Imagina, se você controla o conhecimento, se você controla a transmissão, você forma uma rede bem mais ampla. Só que para isso você precisa ter um código bem fixado, né? Tanto assim que se você investe contra qualquer ponto, você já é excluído imediatamente. É como se fosse certas religiões, né? Que se o sujeito ele resolve não fazer parte da religião, ele também não pode fazer parte nem da família. Você é outra coisa, né? Ó ser inferior. Você vai para o inferno, né? Transposta a linguagem para o nosso plano intelectual é mais ou menos a mesma coisa. Você entra no... né, você vai para a detenção, né? Nas escolas americanas, né? Se você questiona conceitos justamente que são considerados fundamentais, né? Você vai literalmente assim para o... né? É o Napoleão indo para a ilha Santa Helena, né? Fica lá no exílio, né? Se banhando em perfume, né? E depois morre de câncer por causa do perfume. No isolamento, né? No nosso caso, daí, no Agora diz isolamento que intelectual. saiu, né? Que ele morreu por causa do uso de perfume, né? Né? Veja só, né? A que ponto chega a vaidade, né? E por que não toma um banho de vez em quando, né? Teria poupado muitos dissabores, né? Eu mandei ali no chat um artigo, porque depois eu fiquei pensando que seria muito grande a tese, né? São quase 300 páginas. E esse artigo, ele é bem do que a gente quer trabalhar, assim, então, num formato menor. Bacana, né? eu vou baixar aqui. Eu vou ler ele com bastante cuidado e vou fazer um apanhado, assim, de questões para a gente trabalhar. Eu estava lendo aqui um pouquinho, assim, dando uma passada de olho. Parece ser bem legal. E tem, assim, algumas frases originais ali do Ribot, sabe? Vai ser bem bacana. Eu não sei para quando que você pensou, Eduardo, que a gente poderia fazer Olha, isso. Poderia, de repente, trabalhar o artigo, né, e mais ou menos uma resenha do livro na próxima vez. Já que a gente está bem nesse ponto, né? Eu acho bacana, então vou um trabalhar. ponto que a gente fica assim, né? Como que a gente fosse ali na estação de trem, né? E aí resolvesse olhar as imediações, né? Já que o trem vai ficar parado meia hora, vamos dar uma olhadinha aqui no entorno. E é mais ou menos... porque a gente não tem essa pressa toda, né? Sim. Até porque, né, se fosse por pressa, né, a gente ainda está praticamente no primeiro texto que eu estou trabalhando na tese, né? Então,
Mas o meu esforço, assim, do que eu falei hoje era basicamente, assim, para dizer para vocês que o Freud, ele rompe com o localizacionismo, ele rompe com a teoria da projeção, mas ele não rompe com o corpo, né? Que eu acho que é um pouco disso que não pode se perder, né, Eduardo? Pois é. Tem esse Assim, movimento do ao corpo. fundo de tudo isso tem essa questão, né? Você pode adotar a perspectiva que for, mas assim você sempre vai ter que tentar achar esse ponto de origem das coisas, né? O que faz a diferença, né? Você adota um ângulo, daí você começa a olhar, você vai ter que explicar as conexões entre as coisas a partir dessa perspectiva que você adotou. E pelo fato do Freud adotar uma perspectiva, pelo menos do ponto de vista do olhar, mais ampla, então ele acaba fazendo perguntas melhores, né? Fazendo avançar o negócio. Eu acho que esse que é o ponto, né, de tudo isso que a gente está discutindo. Nosso problema não é ser sabichão. Nosso problema é procurar perguntas melhores, né? Para poder dar respostas mais interessantes também. Né? Você vai fazer uma entrevista, né, por exemplo, com um autor significativo, é bom estudar um pouco a obra dele antes, ver quais são os pontos de interesse, porque ali você vai ver uma coisa que rende, né? Ficar fazendo pergunta para ele sobre coisas que não são interessantes para ele, ele vai dar respostas comuns. Né? Então, essa perspectiva, né, do bem perguntar, né, é melhor do que a resposta específica. Né? A resposta específica ela pode, inclusive, ser bem problemática. Muitas coisas que a gente pega do Freud até hoje não são tanto pelas respostas que ele deu que a gente não quer aceitar. Porque, no fundo, isso aí vai se dar de modo diferente para pessoas diferentes. Né? O que eu não aceito no Freud, né? Ou em qualquer outro autor. Né? Porque eu estou num diálogo com ele, vão existir coisas que estão em desacordo, né? Mas o que a gente vai tomar sempre do Freud é esse modo dele questionar, né? Que as questões do Freud ainda permanecem interessantes, né? São bons pontos de partida ainda, especialmente porque justamente as interpretações dogmáticas, tendo dominado por tanto tempo, né, o cenário, ainda deixaram, por conta disso, também um campo muito vasto. E era isso que o Freud, além do princípio do prazer, tinha diante dele, né? Algo assim que talvez a psicanálise acabasse antes de achar né, o seu melhor caminho, né? Ou os seus melhores caminhos. Talvez isso viesse a ser substituído por alguma outra coisa. Mas isso mostra a perspectiva empírica, justamente, né? E aí tem origem tanto no empirismo inglês quanto no materialismo francês, né? É interessante, porque pelo menos na minha visão, pelo que eu estou notando, né, isso que eu falei, né, de que, bom, Freud, ele pode romper com o localizacionismo, pode romper com as teorias projetivas, mas não rompe com o corpo. E me parece que isso vai fazendo com que ele aproxime o conceito de representação ao corpo, que é justamente o que vai ali acontecer em 1893, né, Estudo sobre a histeria. Então, é bonito esse movimento, assim, que a gente está acompanhando aqui. Porque a linguagem aparece de um modo mais amplo, né? Os códigos, né? O mundo simbólico, ele organiza o próprio corpo, né? Nós só podemos ter acesso ao mundo simbólico propriamente dito se nós organizarmos, por intermédio do próprio mundo simbólico, o corpo antes. Né? Então, é tanto uma lógica de nomeação quanto o exercício da própria sensibilidade, que é uma coisa que vai unir justamente a linguagem e o físico, né?
que à medida que a sensibilidade, né, ela persiste, certas modalidades de sensibilidade persistem, a tendência é aquilo se unir com a linguagem que a nomeia, né? O que não quer dizer que aquilo que se manifestava é aquilo que foi nomeado, mas a nomeação persiste sobre o que existia. É por isso que vai criar também o recalque, né? Por quê? Porque não há uma coincidência da linguagem sobre o produto da sensibilidade. Mas como vai ser uma lógica de nomeação, então ela vai permitir justamente a aderência do humano na cultura. O que vai cobrar um peso, né? Que a tua sensibilidade vai continuar se desenvolvendo mediante a linguagem e ela vai te falar coisas diferentes do que a cultura te fala. Né? A tua singularidade vai exigir, por exemplo, uma outra coisa, né? Algo que seja feito mais sob medida para você. Mas talvez você não tenha aparato para isso. Então, o que vai acontecer? A tendência é o ressentimento, né? Ou a formação de sintomas no próprio corpo. Então, esse corpo, ele fala, né? Ele está estruturado simbolicamente também. A descrição que o Freud faz, por exemplo, no Eu e o Isso, do modo, né, como a sensibilidade vai mapeando o corpo, as fronteiras, né, a pele, vai delimitando a própria imagem física, né, produzindo uma ordenação física, né, e esse controle da motilidade do qual ele fala. Isso só mediante a própria sensação. Só que aí a sensação não é simplesmente algo receptivo, é algo ativo, é libidinal. Né? É justamente porque vai se estruturando em torno dessa linguagem, que em um certo ponto da história, já no meio da linguagem, a gente vai ter que chamar de desejo mesmo, né? Mas que são essas vias facilitadas de prazer e desprazer, né? E vai criando essas fronteiras. Porque se eu pego uma criança de 6 meses de idade e começo a cutucar ela com cigarro, né? A erogeneidade, né, vai se formar em torno disso. Se eu espanco o bebê porque ele chora, quer dizer, daí qual é a linguagem exatamente que vai ser desenvolvida a partir disso? Esperar para ver, né? Como é que cada um vai reagindo às suas experiências. Né? Mas se ficar num regime razoável, onde a sensibilidade, né, do excesso ou da falta não seja exagerado, você tem a possibilidade de ir se constituindo desse modo, né, reconhecendo o próprio corpo, as possibilidades do corpo. Né? Ao ponto de chegar a um ponto, a história, né, que as coisas que já foram automatizadas não são nem mais trazidas à consciência. Então, o sintoma que vai para o corpo, ele também não é visível. Né? Teve, por exemplo, assim, uma situação de uma pessoa, durante o meu conhecimento com ela, assim, estava começando a psicanálise, ela piscava para mim o tempo inteiro, com o olho direito. Né? E assim, a insistência naquela piscadela, primeiro, eu achei que podia ser comigo, né? Tipo um pedido de cumplicidade, assim, intencional. Depois, a repetição mostrou que aquilo era automatizado e que a pessoa não percebia que ela fazia aquilo. É quase como o texto do Freud lá do tique convulsivo, que ele fala, né?
Uhum. Interessante. E aquilo é uma linguagem, né? Porque, na verdade, ele está falando mesmo. Só que o que ele está falando, né, não é só uma questão de interpretar o significado daquilo. Porque o Freud ele também chega nesse resultado, né, mas a psicanálise parte desse resultado. Né? A ideia assim, de que existe o enigma, então vamos solucioná-lo. Aquilo que está estruturado a partir do recalque no inconsciente, então eu pego, extraio isso, né? E a tendência é a neurose não ser mais importante, né? Perder o significado e ser substituída, né, por daí um livre acesso àquilo que estava impedido. Isso, né, é um sonho bonito, assim, mas que não se mostrou verdadeiro, né? Porque o problema não é só você reconhecer. O problema é como que você vai justamente... E aí o Freud lá na frente, né, já começa a perceber, né, a ideia da elaboração, né, a ideia da análise interminável, né? Porque se você for nessa visada de tentar estabelecer uma meta final para análise, bom, ela é interminável mesmo. Né? A questão é como que você vai situar, esse final de análise. Né? O final de análise identificado com uma posição é mais factível. Né? E não com propriamente assim com uma ideia de solução definitiva, né? A questão, né, chega com mais precisão justamente quando você percebe que não há solução definitiva para nada, né? Que tudo tem que estar sendo efetivamente experimentado, elaborado, pensado, refletido o tempo inteiro. Né? É uma posição e não um resultado, no sentido assim, agora vai para casa que está tudo bem. Né? É interessante, mas a própria psicanálise, como as pessoas amadurecem. Chega um ponto que os próprios cânones têm que ser também questionados. Né? Porque quando você olha para trás e vê a formação dos cânones, você vê que é exatamente, só que guardadas as devidas proporções, naturalmente, como ficou definida a doutrina da igreja cristã. Né? Então, a partir do momento que vão chegando a posições canônicas, então se acomodam nessas posições, e o que não for isso, não pode sequer ser pensado. Chega a ser objeto de escândalo se você questiona. E se você questiona com frequência, você é um pária. Né? Então, e isso, de alguma forma, também cabe esse comentário a muitas associações de psicanálise, enfim. Também. Porque o grande problema, né, é o que o Nietzsche falou, né, que as instituições são loucas, embora você encontre pouca loucura nos indivíduos, assim de um modo geral, quase que invariavelmente as instituições são loucas. E é essa a questão, né? Por causa da rigidez, a estrutura ela acaba se tornando... É como a tecnologia em relação à humanidade também, né? Ela acaba se tornando uma entidade independente, até mesmo porque ela é multilateral, né? Fora as teorias conspiratórias, né? Mas assim na prática, o que você tem é uma superestrutura física que se sobrepõe ao humano, né? E que condiciona o humano. Vai dizer assim que você tem liberdade, mas é uma liberdade apenas relativa, né? Por quê? Porque nós vivemos em cidades, nós dependemos dessa tecnologia. Se nós não tivéssemos essa tecnologia, nem estaríamos aqui agora. Só que essa tecnologia ela não está ao nosso serviço, né? Ela é uma superestrutura. Então ela nos desgasta também, ela nos exige, ela nos coloca dormindo 3, 4 horas por noite.
Então, o modo como isso vai se colocando, né, acaba sendo uma forma de loucura, assim, né, em termos, usando uma palavra bem genérica, assim, né? Loucura pode ser tanto neurose, quanto psicose, quanto perversão, pode ser qualquer coisa. Ô, gente louca, né? Mas é isso. Eu acho que o esforço, né, de você parar realmente, reconfigurar essas origens da psicanálise, né, fazer um pouco da história da psicanálise, perceber o movimento, né, que não só dentro da obra, mas assim, o movimento estruturante da psicanálise, a gente percebe algumas linhas de força que são importantes para a continuidade, né, do desenvolvimento da própria psicanálise, e percebe os riscos. É só nesse sentido. Então, é uma coisa salutar, porque, de verdade, a gente não pode ficar numa posição passiva frente ao saber. E aí a gente entra justamente naquela coisa, né, vai ser mais um objeto para ser idolatrado. O conceito ele é tão, né, um matema também, né, acaba gerando um fetiche da linguagem, né? E as pessoas se comportam assim como se a linguagem tivesse nervos, né? Doesse quando você encosta na coisa, né? Tipo, a linguagem como se o cara estivesse doente de gota, né? Quando você encosta ali, o cara pula, né, de dor. Diga, Cláudia. Não, é esse mesmo fundamento da análise, né? Essa desalienação. Pois é. Então, tá aí, é como se estivesse indo na contramão do que a própria clínica propõe, pois né? Pois é, sim. E essa origem da psicanálise na clínica, ela tem que ser ressaltada, mas não tornar isso uma divisão, né? Assim, tipo, nós ficamos do lado de cá. Não, a gente tem que saber de onde a gente veio. A gente tem que saber qual é a nossa origem. Nós falamos a partir da clínica, mas isso não quer dizer que nós não saibamos dialogar, né? Assim como o Freud... Na verdade, foi o próprio movimento que o Lacan fez, né? Claro. Quando ele é expulso, então, lá da IPA, né? É todo esse movimento de questionamento desses dogmas aí, né? Da religião, como ele mesmo coloca. O texto que ele escreve é a excomunhão, né? Excomunhão, é. E o Lacan, ele usa expressões muito litúrgicas, muito católicas, né? O tempo inteiro. Uhum. E a gente tem que abrir o olho, né? Porque ele é autoirônico também nisso, né? Além de ter uma origem católica mesmo, né? Uhum. Mas assim, é uma coisa autoirônica, porque ele percebe na linguagem esse fetiche da linguagem, né? E que ele também vai ser tomado dessa forma. E também vai ser cobrado, né? Por isso que o Baudelaire... A gente pode pensar até como você falou do fetiche na alienação, né? Como é algo que é estrutural do ser humano, então, há uma tendência a isso. Isso a gente vê o animismo, com as pessoas, né? Basicamente. Uhum. Isso que vamos dizer que é mais fácil, se acha que é mais fácil, né? Então, permanecer no discurso do outro, né? É uma forma de identificação bem primitiva, né? E no fundo, é estruturante, né? Dá um certo conforto e permite justamente ao psiquismo relaxar, né? Ah, que bom, eu estou em território seguro, né? Só que, veja, não vale. Eu estou sendo conduzido pela mão. É uma lógica infantil, né? É uma lógica infantil. É a lógica de se manter seguro, né? De estar em território seguro, é uma lógica infantil. Né? Então, você acaba apelando para o Messias, para o Salvador, né? Para o Lacan, para o Freud, para quem quer que seja. Né? Vamos agora fazer, então, a religião do Ribot. Proponho, a partir de hoje, né, nós começamos a estudar Ribot, né? E a partir disso, nós formamos uma associação de psicanálise ribotiana, né? E vamos dar uma guinada na psicanálise,
E não vamos deixar que ninguém nos ataque. Né? Teremos os nossos conceitos norteadores, né? Vamos nos apegar a eles. E assim vai. Estou falando assim, né, ironicamente, justamente porque a consideração do simbólico é o contrário, né? É o contrário. Você não precisa aderir necessariamente a nada, né? Mas você pode ter honestidade intelectual, você pode ter questões importantes, né? Não precisa ser um esquema perverso, assim, né? Do tipo, se não há Deus, então é tudo permitido, né? Posso fazer qualquer coisa, oba! Né? Dostoiévski, assim. Né? Não é bem assim. O Sartre vai colocar isso muito bem no texto O Existencialismo é um humanismo. Né? É assim, é justamente, né, num mundo sem Deus que você é mais responsável, porque daí as coisas não dependem de uma providência divina, dependem de você, depende da tua relação com a comunidade, depende da maneira como as pessoas conseguem ou não conseguem cooperar, elas conseguem ou não conseguem debater, né? Então não é que você vai ser agora, né, está à deriva, está vivendo no mundo da perversão. Isso pode até ser argumentado dessa forma e ser utilizado dessa forma, mas não é necessário, né? Justamente porque há essa possibilidade de se responsabilizar. Se responsabilizar pela palavra, né? Gente, eu cheguei assim, passei do horário hoje. Sim, eu preciso ir atender também. Eu também. Vamos. Fizemos as pessoas Tá esperar ótimo. hoje. Né? É que tá muito bom, aí a gente vai indo, legal, né? Mas legal. a gente continua, então, na próxima semana nessa discussão. Eu mandei o texto no WhatsApp, mandei aqui também. A gente lê ele e conversa semana que vem. Tá bom. Tá bem? Até semana Tchau. que vem. Tchau e até, na verdade, até amanhã, né? Para quem Até vai. amanhã, Mas... Eduardo. Até amanhã. Tchau.